Vou falar do Evangelho de João, lá no capítulo 4, a partir do verso 4, né, que fala, na minha Bíblia, fala sobre Jesus conversa com uma samaritana. E eu vou falar sobre testemunho. Vamos começar lendo, né, aqui a Bíblia, passeando um pouco sobre a história dessa mulher. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido a ele que lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Até aqui, até o 23. Então, o que é que essa passagem ela fala para mim, né? O que eu vejo nisso tudo? Daqui nós podemos tirar várias informações a respeito dessa mulher que, né, ela era uma mulher que ela ia tirar água num horário onde as mulheres não estavam lá, por conta de que ela era uma mulher que não era bem vista perante a sociedade, perante as outras mulheres. Eu creio que pelo modo de vida dela, a forma com qual ela se comportava, e dessa forma nós sabemos que havia uma rejeição. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: essa mulher, assim como ela teve esse encontro com Jesus, ela passou a ser, a partir daí, desse encontro, né, que Jesus falou que teria uma água viva, que ela não teria mais sede. No início, a gente nota que ela achava que seria uma água real, né? Que ela disse até assim:
por que não me dá dessa água para que eu não precise voltar nesse poço? Então, eu creio que ali ela estava como se fosse um pedido de socorro mesmo, né? Que beber a água que Jesus desse para ela, ela não precisasse ter que estar ali todos os dias, né? Essa água viva. Mas depois ela foi entendendo, mais adiante ela fala que Jesus era profeta, né? Porque falou sobre a vida dela, né? Que ela não tinha marido, que já tinha tido 5, e que o que ela estaria atualmente não seria dela. Então, Jesus fez uma revelação, eu creio até para testemunhar, né? De que quem estava ali falando com ela não era uma pessoa comum, e sim era o Messias, né? Que ela reconhece que ele era o Messias. Então, a mulher samaritana, ela foi a primeira discípula a reconhecer que Jesus era o Messias, né? O prometido. E a partir dali, a vida dessa mulher, ela mudou totalmente, né? Ela foi uma testemunha, ela foi uma discípula. Então, assim, ela falou de Jesus, falou do evangelho de Jesus. E ela foi uma testemunha daquilo que Jesus representava. E aí, trazendo para os dias de hoje, para as nossas vidas, eu pergunto, quem nós somos, né? Que tipo de testemunho nós estamos dando daquilo que temos aprendido com o Evangelho de Cristo? Porque nós vemos muitas vezes, né? Porque o que é realmente um testemunho? Um testemunho, ele é uma declaração, ele é um depoimento, uma afirmação fundamentada, ele é uma comprovação. Então, assim, quando eu testemunho, eu comprovo, né? Eu fundamento aquilo que eu acredito. Quando eu falo de evangelho e eu sou um testemunho de Cristo, então eu sou um representante dele aqui na Terra. Então eu tenho que falar o que a Bíblia ela me garante, né? Então eu tenho que crer através da fé. Eu sou um representante de Cristo aqui na Terra. Porque muitas vezes a gente vê muitos irmãos que sabem, né, a verdade do Evangelho de Jesus, sabem a palavra verdadeira, mas não são representantes de Cristo, né? Não tem uma vida que condiz com aquilo que você prega. Você fala de algo, mas você não representa Cristo. Você fala de Cristo, mas não representa Cristo. Como é representar Cristo? Com a sua vida, né? De ser uma pessoa que eu posso olhar para você e a sua conduta, como você vive, como você trata as pessoas, como você trata a sua família, como você trata os seus filhos, o seu esposo, né? É de acordo com a palavra de Deus? Porque nós somos, a partir do momento que nós cremos nesse evangelho, que nós somos um representante de Cristo, uma testemunha, nós não somos mais crianças, não somos mais meninos. Nós somos pessoas ao qual Deus confiou a sua palavra. Nós somos a testemunha de Jesus aqui na terra. Então, a Bíblia ela nos convida para ter uma vida que condiz com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós cremos, com aquilo que nós acreditamos. E, além disso, é algo muito mais poderoso. Hoje eu estava falando, inclusive, com a irmã Amanda sobre isso. Porque nós queremos tantas bênçãos da parte de Deus, né? Pedimos a Deus muitas coisas, mas nós somos irresponsáveis na maioria das vezes, né? Porque às vezes você quer um filho, você é uma mulher estéril e não tem filho, quer filho. Aí Deus te dá um filho, aí te dá 2. Daqui a pouco você começa a negligenciar aquilo que Deus te deu. Você já não cuida mais dos filhos. Você pede um casamento, Deus te dá um marido, te dá filhos, e aí você já não consegue mais cuidar. Aí começa, esse menino dá muito trabalho, porque eu não quero fazer comida para meu marido, não vou cozinhar para ele, porque ele tem que me ajudar. Então, assim, como que você vai receber de Deus algo que você deseja tanto e você não tem capacidade de cuidar daquilo que Deus te deu? Porque nós vemos muito hoje. As pessoas vivendo como meninos, como crianças, como pessoas que não têm... não, porque eu preciso viver uma vida que eu não quero tanta responsabilidade. Viver uma vida com Cristo, viver a palavra de Deus requer responsabilidade, requer compromisso.
tanto com você como com o seu próximo, principalmente com aquilo que Deus te deu. Porque Deus nos deu uma vida, uma palavra, que vai nos conduzir a uma vida que o representa. Eu não posso falar algo e eu acho o contrário daquilo que eu falo. Eu não posso crer numa palavra que me diz como é que eu tenho que agir, como é que eu tenho que fazer, e eu negligencio essa palavra. Faço coisas que não agradam a Deus, começo a não cuidar daquilo que Deus me entregou. Então, é muito sério o que estamos vivendo hoje. As pessoas, elas não querem responsabilidade com a palavra de Deus. Elas não querem responsabilidade com a família. Eu vejo que a família tem pedido socorro, os filhos têm pedido socorro, as nossas crianças, elas estão correndo perigo. As nossas crianças, elas estão precisando de ajuda. E nós vemos pessoas totalmente estagnadas, sabe? Que assim não luta pelaquilo que Deus lhe entregou. Os pais não têm lutado pelos filhos, os maridos e as esposas não têm lutado pelos seus casamentos. Muitas vezes, na primeira discussão, na primeira briga, quando tem qualquer situação, já quer desistir, já desanima. Imagine se Jesus tivesse desistido de nós, porque Jesus, quando ele recebeu de Deus, né, as instruções para nos ensinar, porque o tempo que Jesus ficou aqui na Terra foi para nos ensinar, foi para nos mostrar. E ele veio para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, né? Ele foi aquele que tirou toda a maldição do pecado do mundo. E as pessoas, elas acham isso algo muito simples, algo como se fosse algo muito comum. Isso não foi comum. Jesus foi o que existe o maior presente que Deus poderia ter nos dado. Foi uma grandeza que não tem explicação. E o que ele passou, o sacrifício que ele teve e viver por nós, nenhum de nós suportaria. Nenhum de nós aguentaria. Nem metade daquilo que Jesus passou. Então, eu vejo por muito menos pessoas desistindo, pessoas desanimando, pessoas desacreditando, ou muitas vezes valorizando coisas que não estão alinhadas com a palavra de Deus, e acaba que você sai do foco daquilo que Deus te confiou. Cada um de nós temos um propósito aqui na Terra. Nós não nascemos aleatoriamente porque Deus decidiu, vou colocar a Suzana aqui na Terra porque ela é mulher, Não, nós temos... Deus me colocou, Ele me confiou, Ele tem um ministério sobre minha vida, Ele sabe um povo que eu vou alcançar, Ele sabe onde eu vou chegar. E nessa trajetória, nessa caminhada, eu vou me aperfeiçoando, porque Ele não nos mostra tudo, entendeu? E o meu ministério, o meu chamado não é o seu. Cada um de nós temos um chamado diferente. É por isso que o reino de Deus não pode haver brigas, discussões, não. Nós somos um corpo, né? Um corpo, ele tem as mãos, ele tem os ouvidos, a boca, o nariz. Para ele funcionar, depende dos membros. Então, o corpo de Cristo é assim. Nós temos que nos unir, nós temos que estar de mãos dadas, com a mesma visão, que é alcançar as vidas, alcançar as almas, amar a vida. Hoje nós estamos vivendo, muitas vezes, para alcançar os que já foram alcançados. Pessoas que já aceitaram Jesus, já conhecem o Evangelho de Cristo, já sabem da palavra, mas que estão numa situação de vida totalmente perturbadora. Não vou dizer que nós não passamos por processos difíceis, passamos sim, porque Jesus também passou. Não vou dizer a você que nós não passamos por afronta, nós somos afrontados, porque lá em Efésios fala que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra, né, os principados e potestades. Existe um inimigo declarado, que ele está aí, não está para brincadeira, e que nós, como Igreja de Cristo, temos que nos posicionar como testemunha de Cristo. Porque nós estamos numa guerra onde nós já somos vencedores. Você entrar em um lugar e dizer, eu vou entrar aqui, mas eu já sou vencedor. Quem já ganhou, fui eu. Só que a igreja está recuando, a igreja está desanimando, a igreja está entristecida. Porque não quer mais ser testemunha de Cristo, assim como essa mulher. Essa mulher saiu daqui maravilhada. Ela saiu daqui
entendendo que ela não era mais escravo daquele povo. Ela saiu daqui entendendo que ela era filha, que ela foi reconhecida, alguém viu ela. E ela foi testemunhar daquilo que ela presenciou naquele lugar. E hoje nós temos muito mais do que essa mulher teve. Porque olhando assim, ela foi salva, essa mulher foi salva. Ela recebeu a salvação. Porque ela é escrava. Ela saiu de um lado e ela foi para o outro lado. Ela saiu das trevas e foi para a luz. Assim como nós. Só que hoje eu vejo tantos homens e mulheres de Deus desanimados, desmotivados. E eu peço a Deus que traga ânimo, que traga força para a sua igreja. Que nós não possamos desistir. Deus tem feito uma convocação para o corpo de Cristo para não desistir. Porque nós já recebemos tanto de Deus. Nós já recebemos o suficiente para a gente não desanimar, não desistir desse evangelho. Porque esse evangelho é a certeza da nossa salvação. De que vamos morar lá no céu. De que somos um com Cristo. Que iremos estar diante do nosso Pai e que lá nós iremos prestar conta daquilo que Ele nos entregou. Por isso que a nossa responsabilidade de testemunhar de Deus é muito grande. É muito grande a nossa responsabilidade de testemunhar desse evangelho. Não testemunhar só de boca, testemunhar com a nossa vida, com o nosso exemplo de quem nós somos. As pessoas hoje têm medo de falar de Jesus, têm medo de pregar a palavra, têm medo de falar do evangelho, principalmente dentro de casa, junto aos familiares. Porque é o lugar onde mais nós somos afrontados, é dentro da nossa própria casa, diante daqueles que nós amamos. Mas nós não devemos recuar, igreja. Não devemos. Quem se levantar, nós temos que chegar com essa palavra. É essa palavra que vai tirar todas as armas do seu inimigo. É essa certeza, é essa fé que nós temos que vai colocar Satanás no lugar dele, venha de onde ele vier. E que muitas vezes vem nos afrontar diante de pessoas que nos conhecem. Porque o inimigo, ele nos estuda. Ele fica ali, compreendendo todos os nossos movimentos. Ele não lê o nosso pensamento. Ele não sabe. Mas o nosso movimento, toda a nossa movimentação é estudada. Por isso que muitas vezes pessoas do nosso lado, que já nos conhecem, são usadas por eles para nos atacar. Para quê? Para tirar as nossas forças. Para nos desanimar. Para tirar as armas que nós já temos. E nós não podemos desanimar. Não podemos desanimar. Meus irmãos, eu voltei tão animada dessa conferência. Eu voltei tão fortalecida. Foi tão cansativo. Porque eu não fiquei só na conferência. Eu fui orar com outras irmãs. Eu aproveitei o tempo que eu estava ali para fazer tudo. Porque quando eu saí daqui, eu disse para Deus, disse, Pai, eu vou para essa conferência. Eu quero receber. Mas eu também quero entregar, porque eu sei que eu estou cheia. Porque eu carrego a tua presença. Eu carrego a tua palavra. Então, nada vai parar e nada vai calar a minha boca. E eu sei que o que eu carrego, Senhor, pessoas lá estão precisando. Pessoas lá vão receber do Senhor através de mim. E foi exatamente isso que aconteceu, meu irmão. Não adianta, aquilo que sai da nossa boca é poderoso. Aquilo que nós declaramos é uma flecha e ela vai no alvo certo. Então não adianta o inimigo se levantar, não adianta Satanás espernear, porque ele já foi derrotado. Vamos lutar? Vamos. Mas sabendo que Deus já nos separou e que Jesus, nós representamos ele aqui na terra e que nós não podemos desanimar, não podemos recuar. Eu vejo pessoas que muitas vezes desanimam por coisas tão pequenas. Quem tem um Deus tão grande não pode desanimar com coisas pequenas. Às vezes o Senhor só quer de você um tempinho de espera, para que ele possa te aperfeiçoar mais, mas a nossa ansiedade, a nossa vontade de querer tudo para ontem, tudo para já, atrapalha o plano de Deus. Foi como eu falei na live, às vezes tem pessoas pedindo coisas que não conseguem administrar nem o que Deus já te deu. O que Deus já te entregou, você consegue administrar bem? Faça uma análise de tudo que Deus já lhe entregou.
O que você tem hoje, você consegue administrar e sua casa, sua vida funciona 100%? Tudo legalzinho? Se funciona, minha irmã, continue pedindo a Deus. Mas se não funciona, ajusta primeiro o que você já tem. Organiza a tua casa. Deixa tudo em ordem. Quando tiver tudo ok, pronto. Aí você pode dizer, Deus, eu quero, chegou a minha hora. Que o Senhor me abençoe, eu preciso disso. Eu dou conta. Porque eu vejo pessoas pedindo as coisas a Deus, sabe? E não tem condições de administrar. Não tem sabedoria para cuidar. Não sabe como agir. Que na primeira pancada já vai chorar, já vai se lamentar. Imagine quantas pancadas Jesus levou e ele teve que permanecer. Ele teve que seguir a caminhada, porque ele sabia que tinha um propósito, que ele tinha que seguir o propósito. Que ele tinha aquele chamado de salvação das nossas vidas. Porque ele veio para que nós pudéssemos ter vida. Ele levou sobre ele todo o nosso pecado, todas as enfermidades estavam sobre ele, e o inimigo perdeu a legalidade. A partir do momento que eu digo sim para Jesus, o inimigo já foi derrotado, ele já perdeu. Já perdeu. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, uma das maiores responsabilidades, dos maiores testemunhos que você pode carregar é o plano de salvação. De você ganhar almas para Jesus. Porque a partir do momento que você fala dessa palavra, você não pode convencer, porque só quem convence é o Espírito de Deus. Mas você não pode se calar. Você precisa falar dessa palavra, para que as pessoas possam ser salvas. Não existe nada mais importante na vida de um homem, de uma mulher, de um ser humano, do que o plano de salvação. Porque a partir do momento que ele diz sim para Jesus, acabou-se. Acabou-se. O diabo já perdeu. Ele não tem mais força. Todas as suas forças caíram por terra. Porque o plano de salvação, ele é maravilhoso. E nós somos os responsáveis pelo plano de salvação. E eu vejo aí que as pessoas têm se calado, sabe? O inimigo tem avançado e as pessoas têm recuado. O inimigo avança e você recua. Eu sei como é isso, meus irmãos, porque tem situações em nossa vida, tem lugares que você chega, que você fica sem ter brecha para falar. Mas Deus, ele é Deus, através do Espírito Santo, ele é maravilhoso porque ele nos dá abertura para que nós possamos falar desse amor, dessa salvação, dessa grandeza que é a palavra de Deus, para que aquelas pessoas que não conhecem Jesus, elas recebam através de nós testemunhas de Cristo sobre essa palavra, para que eles possam dizer sim para Deus e eles possam crer, porque a partir daí é um novo tempo. A partir daí, o inimigo não tem mais força sobre a vida dessas pessoas que estão sendo escravizadas aí no mundo e que precisam receber de nós. Essa é a nossa responsabilidade, de sermos as testemunhas de Deus. A Bíblia fala que essa mulher, a partir do momento que ela saiu dali, ela já saiu correndo e anunciando. Ela saiu e anunciou. E fala, né, que ela foi uma das mulheres, né, que foi discípula, né, que começou a falar de Jesus. Então, isso é muito maravilhoso, meus irmãos. Que nessa noite os irmãos possam ter compreendido, aqueles que eu sei que sabem, assim, possam ter recebido mais força, mais graça da parte de Deus, para não desistir, para continuar perseverando, para carregar como testemunha de Jesus e que esse plano de salvação, ele se concretize através de nós. Porque não é só aqui. Às vezes tem pessoas que têm chamado de Deus para ir para as nações, Deus tem promessa de levar para outros lugares, para outros países, mas antes de você chegar, né, em outra nação, faça logo, evangelize seu vizinho, evangelize sua casa, evangelize sua família, evangelize no seu trabalho, fale de Jesus. Eu sei que você vai ter uma oportunidade de falar desse amor, de testemunhar dessas verdades do Evangelho de Cristo, para que nós possamos cumprir aquele chamado, né, de Deus. E quando chegar lá no céu, a gente dizer, ó Senhor, eu
cumpri o chamado. Eu falei de ti, eu falei do teu amor, eu testemunhei do Senhor. Eu consegui expressar o verdadeiro amor, a verdadeira grandeza desse evangelho. Porque a bondade de Deus sobre nós, meus irmãos, são muito grandes. Nós temos tanto. Deus tem nos entregado tanto. E eu vejo muitas pessoas que não conseguem ver, não conseguem enxergar o que já recebeu. Eu acho que tem mais ou menos um mês que eu estava falando para o Senhor. Eu disse, Deus, são tantas coisas, tantas demandas que nós precisamos cumprir, que muitas vezes nós nem ficamos cansadas. O Espírito Santo chegou para mim e disse, filha, desfrute do que eu já te dei. E eu fiquei tão constrangida, meus irmãos. Eu me emociono porque eu sei que esse amor é muito grande, sabe? E aí o Senhor falou para mim, desfrute do que eu já te dei, minha filha. E quando eu fui olhar, né, com os olhos espirituais, porque naquele momento eu estava olhando para o meu cansaço, eu estava olhando porque eu tinha tantas demandas, né? E Deus estava me mostrando, você já viu que eu já te entreguei? E quando eu fui observar, meus irmãos, Deus me entregou tanta coisa boa, né? Tantas coisas maravilhosas, que muitas vezes a gente não consegue enxergar por conta de tudo que se levanta em nossa volta. Mas o Senhor convida você nessa noite para olhar à sua volta e ver o que foi que Ele já te entregou. Você consegue enxergar quem você era há um tempo atrás e quem você é hoje? Você acha que você continua o mesmo? Você continua a mesma? Eu creio que não. Eu creio que muita coisa mudou. Muitas experiências. Você ficou mais maduro. Você recebeu mais de Deus. Você recebeu mais sabedoria, mais capacidade de falar dessa palavra. Eu vejo, meus irmãos, como Deus tem me capacitado, sabe? Mas para que a gente possa receber, nós temos que buscar. Nós temos que nos dedicar. Nós temos tanto que administrar aquilo que Deus já nos entregou, como também temos que continuar buscando. Para que a gente não desanime. Porque a Bíblia fala que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. A partir do momento que eu paro de ouvir, que eu paro de ler a Bíblia, que eu paro de me dedicar ao Senhor, que eu paro de orar, a oração, meu irmão, a oração ela é a base da nossa vida. Quando a gente não ora, a gente não consegue se conectar com Deus, não consegue se conectar com a grandeza de Deus. E Deus tem convidado a igreja a orar, a mergulhar, a ir mais profundo, sabe? E eu vejo que a igreja tem preguiça de orar, é um povo preguiçoso, não gosta de orar. Para 2, 3, 4, 5 minutos, já está cansado. Nós temos que ter uma vida de oração, porque é através da oração que nós nos conectamos com Deus e que o Espírito Santo de Deus fala conosco. Como Deus vai falar com você se você não tira tempo com Ele? Como Deus vai te dar instruções se você não para conversar com Ele? Como Deus vai te abrir os caminhos para a tua vida, te dar oportunidade se você não tira? Todo o seu tempo é dedicado para coisas, para situações, para demandas. Não pode. Nós temos que saber que tudo que temos foi Deus que nos entregou, foi Deus que nos deu, então Ele garante. Então, o que é que acontece? Um povo ansioso, um povo que quer correr atrás de coisas. Não que as coisas não venham até nós, mas a Bíblia fala que Deus ele já nos entregou. Então, se Deus já te entregou, então é seu. Você não precisa estar ali o tempo todo ansioso, clamando a Deus, se Ele já te entregou. Mas não conhece a palavra. Não lê a Bíblia. Como é que vai saber se Deus já se entregou se não conhece a palavra? Se não tem conhecimento? Como vai falar daquilo que você não conhece? A Bíblia é para ler, não é para guardar. Não é para dobrar e deixar lá fechada. É para você convidar o Espírito Santo e ler junto com ele. E tirar tempo com o nosso Senhor. Ele é precioso para nós. Então, nesse dia, eu fui para a igreja, meus irmãos, e tudo que eu fazia,
sempre eu estava com a minha irmã, né? E aí minha irmã foi morar na casa dela e eu fiquei, né? Aqui com as minhas filhas. E aí foi assim um pouco, a gente sente um pouco, porque a gente fazia tudo junto, tudo junto, assim, entendeu? E aí, nesse dia eu fui para a igreja, quando eu voltei, eu disse, eu tava com um pouquinho de fome, né? Aí eu disse, quando chegar em casa, eu vou comer alguma coisa. Só que aí eu passei na frente de um restaurante. Aí o Espírito Santo disse, para. Aí eu parei o carro rapidamente e tinha uma vaga. Eu entrei, né? Porque aqui na Avenida Recife é muito movimentado. Aí eu passei em frente à Pizzaria Atlântico. Aí lá é bem movimentado mesmo. Se você não tiver uma vaga, você não consegue entrar. Eu rapidamente estacionei, desci, né? Aí entrei, aí fui lá para uma mesa, sentei e peguei o cardápio, pedi uma comida. E ali Deus começou a falar comigo. Você pode jantar comigo? Meu Deus, foi tão lindo. Você não precisa de pessoas para estar com você. Você pode jantar comigo, minha filha. E eu sentei ali, pedi aquela comida e olhei para as pessoas. Fiquei meio assim, eu disse, será que as pessoas estão me vendo? E eu fiquei muito emocionada, né? Porque eu senti, assim, muito forte a presença de Deus. E eu vi ali, eu pude sentir como Deus cuida de mim, né? Como Deus, ele cuida nos detalhes, sabe? E ali eu fui, e aquela comida chegou, eu me alegrei, eu jantei com o meu Senhor. Ele estava ali do meu lado, eu podia sentir a presença de Deus. E foi algo assim que, dali para frente, nunca mais eu fui a mesma, sabe? Eu pude entender que eu posso fazer as coisas sozinha, né? Eu posso ir para os lugares, eu posso ser uma representante de Cristo, né? Mesmo que seja sozinho. Porque eu nunca vou estar só, eu sempre vou estar com o meu Senhor. Ele sempre vai estar comigo, em todas as situações. Meus irmãos, Deus se preocupa com você, nos mínimos detalhes. Às vezes você acha assim, você diz, rapaz, eu estou precisando tanto de uma camisa nova, mas eu acho que não vai nem dar para comprar agora, porque talvez você tenha algum outro compromisso. Você sabia que Deus se preocupa com isso? Em te dar uma camisa nova. Deus se preocupa em suprir você nas pequenas coisas. É nas pequenas coisas. É você chegar num lugar assim, antes de você falar, o Espírito Santo já lhe comunicar algo. Antecipar as coisas para você. E isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Mas para que a gente possa ouvir essa voz, essa impressão no Espírito, tem que estar muito próximo de Deus. É por isso que às vezes eu fico triste, eu digo, meu Deus, eu trabalhava não vou me alongar muito, meus irmãos, mas tem situações assim que eu vivi que eu gosto de falar. Quando eu trabalhava no banco BMG, eu cheguei lá, eu era supervisora e tinha duas moças, né, que elas não eram cristãs. E foi um desafio muito grande chegar naquele lugar para trabalhar, porque elas já trabalhavam há muitos anos nessa empresa e eu tinha acabado de chegar e eu era líder delas. E elas eram mais velhas do que eu, né? Elas tinham 51 anos e 16 anos de empresa. E eu disse, meu Deus, então assim, elas entendiam de tudo que estava ali. E eu cheguei ali verde para aprender, para tudo, né? Mas com essa estratégia que o Espírito Santo nos dá, nós aprendemos a lidar com essas pessoas. E digo para vocês, por diversas vezes eu tive vontade de sair correndo dali. E teve uma vez que eu saí, fui para casa e disse, Senhor, eu não volto lá mais. Eu falei, eu não volto lá mais, não quero voltar lá mais. E quando eu dobrei o joelho, o Espírito Santo disse, volte, faça uma reunião e disse tudo o que eu tinha que falar. Meus irmãos, eu fiz igualzinho o que Deus me pediu. E vocês não têm ideia do que aconteceu, ó. Mudou tudo. E elas chegavam para mim e faziam, Suzana, eu queria te perguntar uma coisa. Eu disse, pode perguntar. Como é que Deus fala com você? Porque eu vejo o tempo inteiro você dizer, Deus falou comigo, Deus falou para mim. Eu disse, ele fala comigo como eu estou falando com vocês. Elas, eu não acredito nisso, não. Eu disse, exatamente igual. Mas a voz tu escuta? Eu disse, sim, em determinadas situações eu escuto a voz. Em outras, eu escuto uma voz, uma impressão do meu espírito. Porque o Espírito Santo aí foi explicando para elas. Mas é muito poder, é por isso que eu digo, é muito poderoso o que nós carregamos. E quando eu vejo crente, sabe, se comportando como se fosse uma pessoa que não conhecesse o pai que tem, eu fico muito chateada.
Porque quem tem o direito de não conhecer o nosso Deus é quem realmente não tem comunhão com ele, nunca conheceu, nunca ouviu falar, não aceitou, não é liberto. São essas pessoas. Mas nós não podemos mais dizer que não conhecemos Jesus, não entendemos de Jesus, que não consegue falar dessa palavra. Como não? Então você não vive? Você lê a Bíblia só por ler? Você fala de Jesus só por falar? Então, que nós possamos ser testemunhos de Cristo aqui na terra. Essa foi a palavra de hoje. Glória a Deus. Até aqui o Senhor ministrou ao meu coração. São muitas coisas, muitos testemunhos, né? Eu sempre fico muito emocionada quando eu falo de Jesus, porque eu amo demais. Jesus é a minha melhor parte. É o que há de melhor em mim, né? Porque se tirar Jesus, não fica nada. E a igreja do Senhor, que vocês possam ter compreendido aquilo que foi ministrado, que eu possa ter sido específica naquilo que Deus colocou no meu coração. O meu desejo é que todos nós, todos os dias, estejamos cada vez mais firmados no Senhor. E sem Ele nós não conseguimos permanecer, sabe? Às vezes a gente vê muitas pessoas com mais conhecimento do que o outro, um tem mais conhecimento, o outro tem menos, mas sempre nós iremos precisar do Senhor. Sempre nós temos que ser dependentes do Senhor, vamos ser dependentes dele, até ele não voltar. Enquanto ele não voltar, nós estaremos aqui dependentes de Deus, dependentes de Jesus. Porque quando a gente começa a achar que tem alguma coisa ou que é alguma coisa, o inimigo já começa a se aproveitar, sabe? Já quer tirar proveito. Então, que nenhum sentimento de soberba, nenhum sentimento de que nós possamos achar que somos alguma coisa sem Jesus. Sem Jesus, nós não somos nada. Nós somos arrogantes, presunçosos, queremos ser mais do que os outros. Mas com Jesus, nós somos amor. Nós somos amor. Com Ele, nós somos amor. Conseguimos ser amor. Amém?